Fala galera, tudo bem com vocês? Oi, pessoal. Beleza, galera. Hoje nós vamos ler o nosso terceiro dia da 7ª semana da leitura bíblica em um ano. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Glória a Deus por esse dia. Hoje nós vamos ler Êxodo 39 e 40 e também Lucas capítulo 1. Olha, a gente já começou o terceiro livro do Novo Testamento. Luquinhas capítulo 1. É isso aí. E estamos acabando o Êxodo hoje. Uau! Que avanço, hein? Uau, muito legal. Glória a Deus. Papai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Papai, muito obrigado porque você é nosso Pai. Sim. E o Senhor nos ama, Pai, com um amor lindo, um amor profundo, um amor verdadeiro. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos ama. E o Senhor corrige os seus filhos a quem ama, o Senhor cuida dos seus filhos a quem ama, o Senhor protege os seus filhos a quem ama como um Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós nos rendemos à sua paternidade. Queremos dizer que somos teus filhos. Com muita honra e alegria, nós nos submetemos à sua paternidade em nome de Jesus. Sim. Amém. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 39. Com os fios de tecido azul, roxo e vermelho, fizeram as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo. Também fizeram as vestes sagradas de Arão, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram um colete sacerdotal de linho fino trançado e de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. E bateram o ouro e as placas com as quais cortaram fios de ouro para serem bordados no linho fino com fios de tecido azul, roxo e vermelho. Trabalho artesanal. Fizeram as ombreiras para o colete sacerdotal atadas às duas extremidades, para que pudessem ser amarradas. O cinturão e o colete por ele preso foram feitos da mesma peça. O cinturão também foi feito de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Prenderam as pedras de ônix em filigramas de ouro e nelas gravaram os nomes dos filhos de Israel, como o lapidador grava um selo. Então costuraram as ombreiras do colete sacerdotal com pedras memoriais para os filhos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram o peitoral, trabalho artesanal, como o colete sacerdotal, de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho. Era quadrado, com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura, dobrado em 2. Em seguida, fixaram nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira havia um rumbi, um topázio e um berílio. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe, todas fixadas em filigramas de ouro. Havia 12 pedras, uma para cada nome dos filhos de Israel, cada uma gravada como um lapidador grava um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Para o peitoral fizeram correntes trançadas de ouro puro, como cordas. De ouro fizeram 2 filigramas e 2 argolas, as quais prenderam as 2 extremidades do peitoral. Prenderam as 2 correntes de ouro às 2 argolas nas extremidades do peitoral, as outras extremidades das correntes a 2 filigramas, unindo-as às peças das ombreiras do colete sacerdotal na parte da frente. Fizeram outras 2 argolas de ouro e prenderam as 2 extremidades do peitoral na borda interna, próxima ao colete sacerdotal. Depois fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam na parte inferior das ombreiras, na parte do colete sacerdotal, próximas à costura, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. Amarraram as argolas do peitoral às argolas do colete com um cordão azul, ligando-o ao cinturão para que o peitoral não se separasse do colete sacerdotal, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, obra de tecelão, com uma abertura no centro. Ao redor dessa abertura havia uma dobra tecida como uma gola, para que não se rasgasse. Fizeram romãs de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, em volta da borda do manto. Fizeram ainda pequenos sinos de ouro puro, atando-as em volta da borda, entre as romãs. Os sinos e as romãs se alternavam por toda a borda do manto.
tudo feito para ser usado ao se ministrar, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Para Arão e seus filhos fizeram de linho fino as túnicas, obra de tecelão, o turbante, os gorros e os calções de linho fino trançado. O cinturão também era de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram de ouro puro o diadema sagrado e gravaram nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Depois usaram um cordão azul para prendê-lo na parte de cima do turbante, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim foi encerrada toda a obra do tabernáculo. A tenda do encontro, os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então trouxeram o tabernáculo a Moisés. A tenda e todos os seus utensílios, os ganchos, as molduras, os travessões, as colunas e as bases, a cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de couro e o véu protetor, a arca da aliança e suas varas e a tampa, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da presença, o candelabro de ouro puro com sua fileira de lâmpadas de todos os seus utensílios e o óleo para iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e a cortina da entrada da tenda, o altar de bronze com sua grelha e suas varas e todos os seus utensílios, a bacia e sua base, as cortinas externas do pátio com suas colunas e bases e a cortina para a entrada do pátio, as cordas e as estacas da tenda do pátio, todos os utensílios para o tabernáculo e a tenda do encontro. E as vestes litúrgicas para ministrar no santo lugar, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes de seus filhos, para quando servissem como sacerdotes. Os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinham feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Então Moisés os abençoou. Êxodo 40. O tabernáculo é armado. Disse o Senhor a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque nele a arca da aliança e proteja-a com um véu. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence. Depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e coloque a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha-a de água. Arme o seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do pátio. Unja com óleo da unção o tabernáculo e tudo o que nele há. Consagre-o e com ele tudo o que lhe pertence, e ele será sagrado. Depois, unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios. Consagre o altar, e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Vista depois Arão com as vestes sagradas, unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Assim, o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas. Depois, estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nelas as varas e pôs sobre ela a tampa. Em seguida, trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança, como o Senhor tinha ordenado. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu, e sobre ela colocou os pães da presença diante do Senhor,
como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda do encontro, em frente da mesa, no lado sul do tabernáculo, e colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e nele queimou o incenso aromático, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo. Montou o altar de holocaustos à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e a encheu de água. Moisés, Arão e os filhos destes usavam-na para lavar as mãos e os pés. Sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem, mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Uau! Imagina esse dia, né? Precioso. É muito poder, é a presença de Deus, a presença mesmo, é Ele ali, manifesto, né? Sim. Dia glorioso, dia de ser consagrado, né? E eu imagino que eu e você podemos viver uma vida consagrada nesse nível do tabernáculo. Porque o objetivo de Deus hoje é que eu e você sejamos o seu tabernáculo. O Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita em você. A presença dele em mim, de manhã, de tarde, de noite, de dia uma nuvem, de noite fogo. E a gente constantemente pode viver regado e cheio do Espírito Santo. Sim, ter a parceria do Espírito Santo nessa caminhada é algo muito precioso. E isso não é destinado para pessoas exclusivas ou separadas, né? Mas eu e você hoje, tendo entendimento de quem é Jesus e o que ele conquistou na cruz, nós podemos ter tudo isso que Israel tinha, que era a sombra do celestial. E que possamos estar atento à presença do Espírito Santo pousando sobre nós, né, habitando dentro de nós, se manifestando em todos os detalhes que a gente aprendeu aqui no tabernáculo, e também perceber que quando Ele está se levantando e mandando ir, que possamos ser obedientes o bastante para poder seguir com Ele, né? Porque nós sabemos que ali vai haver a proteção da nuvem e o poder, a presença do fogo aquecendo os nossos corações. Nada vai se esfriar, né? E nada vai se perecer, porque a gente vai estar com Ele. Glória a Deus. Lucas, capítulo 1. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que foram ensinadas. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço no seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar de incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida.
Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos entre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e dos desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo e não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agradecida, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre todo o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso se sou ainda virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agradecida ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu e se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajuntou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos seus antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela.
No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do seu pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: Não, ele será chamado João. Disseram-lhe: Você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para admiração de todos, escreveu: O nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviram falar disso se perguntaram: O que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele prometeu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara por seus santos profetas da antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar da santa aliança, o juramento que fez com nosso pai Abraão. Resgatar-nos das mãos dos nossos inimigos para servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor, para lhe preparar o caminho, para dar a seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas, na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel.